Né? Hoje, o nosso segundo dia, nosso último dia de evento. Primeiramente, agradecer a todos que aceitaram o nosso convite e que estão aqui presentes. A gente vai começar dando alguns avisos, em especial para as pessoas que se inscreveram no evento, no link da bio do nosso Instagram. A gente vai estar disponibilizando o material que foi apresentado na live de ontem, tanto do Caio, da SEMP, como da Maiara, do GT, e aí eles disponibilizaram esse material para a gente também vai estar disponibilizando para vocês esse material que a gente montou e que está sendo apresentado agora na tela. O dia de hoje a gente vai estar discutindo sobre empreendedorismo na prática. Ontem a gente estava falando sobre os termos mais na parte teórica, a gente discutiu alguns assuntos de acordo com as perguntas que foram sendo levantadas pelos convidados. E hoje, em especial, a gente está aqui com muitos convidados e eu queria pedir que vocês se apresentassem, ligassem a câmera, ligassem o microfone. Podem se apresentar, pessoal. Posso começar me apresentando, então? Meu nome é Beatriz, o pessoal me chama de Bia, eu sou uma das fundadoras da Marulho, uma pequena empresa, recente também, começou ano passado, e depois vou contar um pouquinho da nossa trajetória para vocês. Massa. Outra pessoa? Bom, aqui quem está falando é Gabriel, sou oceanógrafo também, né? Sou diretor comercial da Hidromar, sou um dos sócios também, e vou contar um pouquinho dessa experiência de empreendedorismo na área de oceanografia para todo mundo aí. Massa. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Beatriz. Assim, a gente está muito feliz de poder estar recebendo vocês. E eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer sua apresentação, dizer de qual ajuda você é. Eu não sei se a gente deve se apresentar de novo, mas vai que hoje tem alguém diferente de ontem. Eu sou Maiara, do GT de Empreendedorismo do PPG Mar. Eu e Caio estamos aqui para participar mais um pouquinho, porque ontem foi massa, né, Caio? Nós nos apresentamos ontem. E é isso, galera. Bom evento pra gente. Massa, Maiara. Obrigada. Realmente foi prazeroso, nada cansativo, foi ótimo. E, enfim, vai, Caio. Sempre se representa também, né? Sou Caio Galeno, analista de criação e conteúdo da diretoria de marketing e comunicação do Centro de Empreendedorismo da UFC. Né, tive palestrando ontem, tive com vocês ontem, né, conversando um pouquinho sobre marketing digital para oceanografia, e hoje a gente está aqui para acompanhar este evento, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Não, sim, talvez, história. Mariana, seu microfone não está funcionando, a gente não escuta quase nada do que você fala. Nada. Então, eu sou Yara, sou da vice-presidência da Maremp, Mariana é a diretora-presidente, e a Lúcia que está com a gente é a diretora de projetos. Nós vamos seguir a primeira palestra com a Hidromares, para falar um pouco sobre como a Hidromares trabalha na área de oceanografia. Então, se o Gabriel puder começar. Gente, assim tá melhor? Massa. Então, agradecer aqui a Yara, né, por ter assumido também o momento de mediadora. E agradecer mais uma vez a presença de todos, todo mundo que aceitou essa participação. E a gente vai dividir o momento de hoje com um momento de fala do pessoal da Hidromares, vai estar falando aqui um pouquinho com o tema de como trabalhar na hora de oceanografia. E depois a gente vai estar escutando da Beatriz sobre experiências e vivências dela na Marulho. E depois do espaço de fala deles dois, a gente vai começar nosso bate-papo falando sobre empreendedorismo com alguns temas guiados. Então, vou dar local de fala aqui para o pessoal da Hidromares começar a apresentação. Bom, boa tarde de novo, gente. Vou colocar minha apresentação
só compartilhar a tela aqui, né? Isso, exato. Todo mundo já está vendo aí? Sim, já dá para ver. Tá bom, gente. Bom, que nem a gente já tinha conversado, né? A gente conversou sobre a organização, e a ideia aqui é ser um bate-papo. Então, eu fiz uma apresentação bem curta, né? Para a gente poder só ter um panorama geral da história da Hidromares, de como começou, um pouquinho do papel do oceanógrafo na Hidromares, né? E depois ir mais para a discussão. Então, eu vou passar de uma forma rápida, mas espero que ajude nas discussões aí. O primeiro que eu trago aqui para vocês é uma linha do tempo da Hidromares, né? A Hidromares foi fundada em 2002, né? Ela foi fundada na incubadora de empresas da USP. Então, essa acho que é uma primeira ferramenta muito interessante para o empreendedorismo, né? Diversas universidades, centros de pesquisa, possuem um centro de incubação de empresas, né? Que dão bastante auxílio nesse primeiro momento, né? Até antes de entrar em Hidromares, né, eu submeti um projeto também de outra empresa a ser incubado também no CIETEC, né, e pude participar desses treinamentos, das primeiras fases, das seleções, esse tipo de coisa, e achei bem interessante, né. Então, eu acho que é uma primeira ferramenta, acho que esse primeiro ponto aí da Hidromares, e já vai como uma dica a ser explorada por quem pretende seguir um caminho de empreendedorismo aí, tá? Depois aqui, né, a Hidromares chegou a ter uma sede em Ilhabela também, né? Ela funcionava mais como home office, né, como consultoria, que era feita, né, no estilo mesmo home office já nessa época, mesmo sem pandemia aí, né? Depois, em 2006, só que nós fomos abrir um escritório próprio, né, que foi aqui já em Santos. Então, uma pequena sala de pouco mais de 20 metros quadrados, né? Bem simples, mais para condicionar equipe, computadores, 2, 3 pessoas, né? Depois, em 2010, a gente começou também a ter a parte de representação de marca de equipamentos. Antes nós só prestávamos consultoria. A primeira marca foi a Sontec. Em 2011, a gente teve a primeira consultoria internacional. Fizemos um projeto de licenciamento de óleo e gás na Colômbia, né? Acabei esquecendo de falar, mas eu entrei na Hidromares em 2010 como estagiário, né? Era meu último ano de oceanografia na USP, e eu entrei como estagiário na Hidromares em 2010. Em 2012, eu e o Alexandre, né, que é meu outro sócio, entramos na sociedade. Antes, quem participava era a Adriene, que até hoje é nossa sócia também, né? Então, ela confiou na gente e deu essa oportunidade para ingressarmos também como sócios já em 2012. Em 2013, com projetos novos, com mais pessoas, nós mudamos para uma outra sala, que era o dobro do tamanho, foi uma grande conquista aí, no mesmo prédio. Foi fácil a mudança, mas a gente já via novos panoramas, né? Em 2014, nós começamos os projetos Sismo, né? Eu vou falar um pouquinho deles, que é o nosso carro-chefe aí hoje de produtos oferecidos. Em 2015, nós tivemos de novamente mudar de sede, né? Tivemos já daí a contratação de mais pessoas, mais projetos Sismo, eu vou falar um pouquinho mais deles. Depois, em 2016, mais um colaborador, mais um projeto, mais 4 colaboradores também. Depois, mais 7 colaboradores em 2017. Mais 2 colaboradores em 2018, com mais projetos aí também. E até o ano passado, que a gente mudou para essa nova sede, né? E só no ano passado foram contratados 13 novos colaboradores. Eu vou mostrar um pouquinho dessa evolução de mercado de trabalho e empreendedorismo na oceanografia um pouquinho mais para frente aqui também. Para vocês entenderem um pouquinho o que a Hidromares oferece. Então, a gente tem aqui desse lado
esquerdo, a parte de serviços, né? Então, nós fazemos serviços de coleta de amostras de água e depois temos também toda uma parte de modelagem numérica, né? A Hidromares nasceu fazendo modelagem numérica. Então, faz desde o modelo hidrodinâmico, até daí os modelos de dispersão de óleo, dispersão de efluente, dispersão de sedimento. Então, o foco principal, a maioria dos produtos de serviço da Hidromares eram de modelagem numérica. Com a entrada minha do Alexandre, a gente começou a fazer um pouquinho mais de coleta, onde a gente se aperfeiçoou, e também a parte de, aqui já do lado direito, a parte de representação de equipamentos. Nós começamos com a Sontec, e hoje nós temos 14 marcas representadas por nós. E nessa mistura entre prestar serviço e oferecer equipamento, nós já tínhamos, desde o começo, uma visão de fazer algo que tivesse sinergia entre os dois produtos oferecidos, seja serviços ou equipamentos. E foi aí que a gente começou o SISMO, né, que eu comentei para vocês. O que é o SISMO, né? Como que ele funciona? Bom, o SISMO é um acrônimo para Sistema de Informações Meteorosonográficas em Tempo Real. Né? Então, o que a gente faz? Instala os equipamentos, que nem eu falei, que a gente tem bastante conhecimento devido à representação das marcas, o serviço de instalação, e depois entra uma parte de TI e também uma parte de oceanografia, né? Então, tem aqui a questão dos equipamentos instalados, os dados são transmitidos, né? Daí, os dados transmitidos para uma nuvem, né? Nós trabalhamos tudo com cloud computing, para uma questão de mais segurança, mais tempo online. Aqui, a gente tem o que chama de SISMO-DQ, aqui que entra mais a parte de oceanografia, né? Nós desenvolvemos um software, SISMO-DQ de Sismo Data Quality, em que, em tempo real, todos os dados são processados, avaliados e recebem uma nota, né? Se está tudo bem, se não está tudo bem com o dado, se aconteceu alguma coisa com o equipamento. E essa avaliação vai para um time de oceanógrafos que ficam na Hidromares, no caso de que alguma nota não esteja muito legal, ou algum aviso, ou o equipamento se soltou, ou foi soterrado, ou uma falha eletrônica mesmo, né? Daí passa por uma avaliação humana mesmo aqui, né? Então daí entram os profissionais mesmo. Além de desenvolverem esse software de avaliação de qualidade em tempo real, eles fazem essa avaliação minuciosa dos dados. Se está tudo bem, se não tiver, nós mandamos equipes de manutenção também, que em campo, geralmente com oceanógrafos também, fazer essa correção nos equipamentos. A partir daqui ele volta, né, se teve que fazer alguma correção, e daí é disponibilizado para os portos, ou seja, nos centros de controle deles, ou para os navios, para os capitães, para os práticos, né, quem for necessitar desse dado em tempo real. Então é mais ou menos assim que funciona o SISMO, que é o nosso principal produto hoje, que, nem eu falei, junta a parte de equipamentos com a parte de serviços. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos 21 portos terminais monitorados, toda a costa do Brasil, desde do Pará até o Rio Grande do Sul, né? E já temos mais 5 projetos de instalação, que acredito que 2 devem ser instalados ainda nesse mês, outro em agosto e mais um em setembro aí já, né? Então, tem bastante coisa acontecendo. Para vocês terem ideia dessa hegemonia, acredito hoje, eu falo isso com uma certa frequência, eu não conheço nenhuma outra rede de monitoramento meteorosonográfico em tempo real costeira desse tamanho, né? Com esse número de terminais e portos monitorados, estados monitorados, são 49 estações de operação e mais de 107 equipamentos instalados nessa rede, né? Para vocês terem ideia disso também, nós representamos mais que o dobro de todos os concorrentes somados que realizam esse tipo de monitoramento portuário costeiro. Então, são números bem significativos aí. Nós nos especializamos nisso, usamos nossas forças, né, que era conhecimento em equipamento e conhecimento em processamento de dados, para criar esse produto de sucesso. Aqui é o que eu falei um pouquinho, né, da evolução do número de colaboradores, um azul mais clarinho, número de projetos SISMO
são o primeiro aqui, esse azul mais escuro, e trouxe aqui para vocês um pouquinho do número de oceanógrafos. Então, aqui eu trouxe 2012, né, que é onde a empresa começou a executar mais, trabalhar mais com coleta de dados e também depois o CISM em 2014. Então, éramos os 3 sócios em 2012, eu, Alexandre Adriene. Em 2014, trouxemos mais um oceanógrafo para nos ajudar. Em 2015, veio mais um oceanógrafo, daí já mais projetos. Então, aqui a gente pode acompanhar esse crescimento, né? Então, até o final de 2019, como eu comentei, né, tínhamos 13 oceanógrafos, 29 colaboradores no total e 18 projetos CISM. Esse ano nós já estamos com 21 projetos CISM, 30 colaboradores, com projeção de chegar a 35 logo, estamos na fase de contratação de mais 6 já nesse momento, sendo que 14 oceanógrafos e temos mais 2 oceanógrafos em contratação no momento. E aqui, o que a gente espera para os próximos anos, né? Se seguir essa tendência, a tendência é de crescimento, tanto de projetos, colaboradores, como de oceanógrafos. E aqui uma estatística, né, que cerca de 50% dos colaboradores da Hidromares são oceanógrafos ou estagiários em oceanografia. Então, nós somos uma empresa de oceanografia preferencialmente. Lógico que é muito importante ter outros colaboradores, outras áreas que nos agreguem, mas nós somos uma empresa de oceanografia. E daí aqui, um pedido, né, da organização foi trazer a questão da oportunidade em empresas de oceanografia. Bom, o que eu trago aqui, que não falei ainda, mas é uma empresa de oceanografia, mas eu acredito que a empresa de oceanografia é só um pequeno pedaço do mercado que o oceanógrafo pode atuar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu trago aqui para vocês viram, tem oportunidade de crescimento, tem outras empresas também que desenvolvem em outras áreas produtos muito interessantes, que têm oportunidades para oceanógrafos, mas o que eu quis trazer aqui para vocês é um mercado pequeno, são poucas empresas de oceanografia, né, para o número de oceanógrafos que se formam, ou outros profissionais que também ingressam. Então, eu não queria que você se limitasse a oportunidades de empresas de oceanografia, né? Acho que foi esse o foco que eu quis dar aqui. Além das empresas de oceanografia, tem todo um mercado, seja em áreas portuárias, terminais portuários são ótimos contratantes de oceanógrafos, principalmente para a área de meio ambiente deles, como consultores de condições ambientais também. O setor de oceanografia, de aquicultura, perdão, também é muito grande, muito forte, tem crescido no Brasil, seja em águas costeiras ou em águas interiores. A parte de monitoramento ambiental, empresas de monitoramento ambiental, não necessariamente de oceanografia, também são muito, gostam de contar bastante com oceanógrafos, tá? A área de construção civil também, quando tem necessidade de fazer um levantamento em obras portuárias, por exemplo, ou áreas costeiras, também são ótimos locais, né? Então, eu coloco algumas oportunidades. Então, assim, não se restringe a empresa de oceanografia, por favor. Eu acho que vocês estariam fechando um leque gigantesco de oportunidades, né? E aqui, mais uma eu coloco, além do mercado, a gente sempre tem a opção do empreendedorismo, né? Foi o que nós da Hidromares fizemos, nós, os sócios, lógico, é sempre uma opção. E o empreendedorismo não tem limite, né? Para mim, o caso da SpaceX foi muito, não sei se vocês acompanharam, né? Que é uma empresa privada, lógico, teve alguma participação da NASA, mas uma empresa privada que lançou um foguete para o espaço. Então, assim, a Terra não é o limite para o empreendedorismo, né? Nós podemos fazer diversas coisas, podemos criar novos mercados. Então, eu queria abrir um pouco das oportunidades do que os oceanógrafos podem fazer, e não ficarmos apenas nas oportunidades em empresas de oceanografia. Aqui eu trago também um outro conceito, né, desse de romper mercados.
É um livro bem interessante, eu acho que quem gosta de empreendedorismo deve ler esse livro, né, que é um livro baseado em criar novos mercados, um pouquinho isso que eu falei. E, para mim, o mercado de oceanografia ainda é muito inexplorado. É comum escutarmos que nem 10% dos mares são conhecidos, é mais conhecido a superfície da Lua do que os nossos oceanos. Então, isso já mostra um monte de possibilidade aí. Então, temos de estar dispostos a criar novos mercados, né? E eu acho que o título do livro já traz um pouco esse conceito e um pouco para o nosso lado de oceanografia aí. Então, fique com isso em mente, né? Não se restringam ao mercado de empresas de oceanografia. Um pouquinho nisso, me pediram também para trazer um pouco da questão de áreas de oceanografia, né? Aqui eu trouxe como estão distribuídos os nossos oceanógrafos que eu mostrei ali atrás, né? Bom, na minha época só tinha oceanografia física, química, geológica e biológica. Hoje, né, até conversando com os colaboradores, já apareceram aí mais duas, pouco se conversa, tanto em oceanografia socioambiental como gestão costeira. Eu tenho visto diversos cursos abrindo outras oportunidades, né, e eu fiz questão de apresentar isso daí, né. Bom, a gente tem um pouco mais de oceanógrafos físicos, mas aqui eu queria mostrar para vocês que o que nós contratamos são oceanógrafos, ou pessoas mais generalistas, né? Com exceção de uma ou duas pessoas que precisaram de um pouquinho mais de conhecimento na sua área, que no caso seria a oceanografia física, o resto, ser oceanógrafo já nos torna diferenciados. E aqui eu vou colocar um ponto, é uma visão Gabriel, tá? Eu acredito que o diferencial do oceanógrafo é exatamente conhecer de várias coisas e conseguir integrar vários desses assuntos. Então, eu fico um pouco de dó quando nós nos restringimos em alguma área específica, a não ser, claro, de que você tenha o desejo e queira seguir em algo muito específico, numa especialização e tudo mais. Mas, para mim, Gabriel, não nem tanto quanto o Hidromares, o diferencial do oceanógrafo é conhecer todas as áreas. E eu acho que esse é um título diferencial, por exemplo, do que um biólogo, né? Eu acredito que em muitos locais o biólogo se encaixa melhor do que um oceanógrafo da área biológica. Um físico vai ter muito mais conhecimento de física numa área que precisa especificamente de um oceanógrafo físico. Mas como para atuar em todas as áreas, eu acho que nós ganhamos força, né? Pelo menos, de novo, é uma visão minha. Para mim, o oceanógrafo tem muita capacidade de se tornar um gestor, e não só um especialista. E para quem vislumbra isso, eu acho que é muito interessante. Porque, mesmo sabendo um pouco de cada coisa, né, ou saber um pouco de cada coisa, nos possibilita gerenciar diversas áreas. E eu já vi em vários locais, principalmente em terminais portuários onde tem mais contato, esse tipo de característica ser especial, né? Ser vista com bons olhos. Que nem eu disse, eu acredito que é capaz que em alguns casos o biólogo tenha mais capacidade de ser um oceanógrafo, né, com formação em biologia, ou geólogo, ou físico. Mas essa questão da interação de todas as áreas, para mim, é o grande diferencial. Então, eu acho que é um pouco essa a minha mensagem, né? E fico à disposição para a gente conversar, não sei se é exatamente agora, se vai ter outra apresentação, e tirar todas as dúvidas, falo um pouco do que eu acho, né? Eu gosto de dar minha opinião, acho que é importante, e fico à disposição de vocês. Nossa, Gabriel, acho que foi ótimo, assim, sua apresentação, a gente adorou, e no momento depois a gente vai estar falando algumas perguntas que foram levantadas aqui no slide, inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só clicar nesse link que a gente colocou no chat do YouTube, que vai levar para o slide, e lá vocês podem deixar a pergunta de vocês. Agora a gente vai escutar a nossa convidada, a Beatriz, falando um pouquinho da experiência dela, e com o tema de experiências e vivências da Marulho.
E depois do momento de fala dela, a gente vai estar abrindo para as perguntas e esse bate-papo com todos os membros e representantes de EJs que estão aqui presentes. É contigo, Beatriz. Beleza, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Gente, se vocês ouvirem uns uivos, tá ventando uns 30 nós aqui, tá? Então, desculpa. Talvez Gabriel, ainda tá aparecendo. Aí, agora parou de apresentar. Eu vou compartilhar minha tela. Queria aproveitar para agradecer ao pessoal da Maremp pelo convite. Vamos lá. Tchururu. Um minutinho só. Indo legal? Bom, vamos lá, então. De novo, eu sou a Bia, muito obrigada aí pelo convite, gente. Marulho, que é a pequena empresa que a gente criou, quer dizer barulho do mar, e eu vou tentar contar um pouquinho dessa experiência para vocês. A Marulho é bem novinha, ela tem pouco mais de um ano, então é bem diferente da experiência da Hidromares, que o Gabriel estava falando, mas espero poder contribuir, né? E como é que a gente surgiu? Aí. Bom, nós somos 2 oceanógrafos, na verdade, que fazem parte da Marulho atualmente, eu e o Lucas. Nós, recém-formados, quisemos buscar algumas experiências fora da academia, e fomos um pouco para o mundo, né? Eu fui fazer trabalho voluntário em 2 instituições de pesquisa, uma na Flórida e uma na Austrália, e o Lucas foi atrás do sonho dele de virar velejador e ter uma experiência em vela. Mas, vida vai, vida vem, acabamos voltando, nós 2, no final de 2018, começo de 2019, aqui para o Brasil, para as terras tupiniquins, e voltamos de cofrinho Brasil, depois de ter gastado todas as nossas economias já nesse processo. Mas com muita vontade de divulgar tudo aquilo que a gente tinha aprendido, né? Principalmente um estilo de vida mais minimalista, de menos coisas no geral. Ele, por essa cultura da vela, de oceano, já com recursos limitados, e eu nas instituições de pesquisa que eu participei também, fiquei em alguns locais bem isolados, e aprendi muito sobre comunicação científica, né, porque esses 2 lugares que eu trabalhei como voluntária dependiam muito disso, até para captar recurso, que foi o MOLT Marine Lab, na Flórida, e o Dolphin Alliance, em Shark Bay, na Austrália. Então, estavam buscando aí formas de ganhar o nosso peixe, e outra coisa que a gente gostava muito de fazer era passar raiva, né, tínhamos acabado de voltar, Bolsonaro, nosso novo presidente, e além de passar raiva com o governo, a gente gostava de passar raiva vendo notícia na internet também, quem nunca, em tempos de fake news. E uma das coisas que a gente via muito, começando muito essa questão do lixo plástico nos oceanos ganhando destaque, era, por exemplo, que 4% de todo o lixo plástico encontrado no mundo era canudo. Vejam que essa notícia é da BBC, dá para ver ali em cima, do lado de todos os meus favoritos, desculpa aí, essa parte. E se você parar para pensar, 4% de todo o lixo plástico no mundo é canudo, não faz sentido, com tanto de plástico que a gente produz, que 4% fosse canudo. Essa é uma informação que ficou muito difundida, e que a gente buscou, e a única explicação que a gente encontrou para isso foi uma limpeza de praia feita em Miami, numa área que tem barzinho de praia, esse tipo de coisa, e que de todos os itens plásticos que eles coletaram, 4% era canudo, o que faz sentido nesse cenário, mas está bem diferente de você falar que 4% do lixo plástico no mundo, nem no oceano, seria canudo, se você considerar peso, enfim. E a gente começou a perceber que, mesmo dentro de um grupo de pessoas bem intencionadas e com essa vontade de ajudar na conservação dos oceanos, ocorria muitos desses deslizes, né? E começamos a ver como uma possibilidade de contribuir nesse cenário. E foi aí que a gente resolveu fazer Marulho.
justamente dessa ideia de fazer um pouco de barulho aí e levar atenção para outras causas de conservação no oceano. Inicialmente, era como um complemento de renda. A Marulho está virando nossa atividade principal agora, mas no começo, eu e o Lucas estávamos vivendo em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, numa comunidade caiçara, e trabalhando com mergulho e com maricultura, numa fazenda marinha. Mas a gente resolveu começar a Marulho por ter essa ideia de que a gente poderia estar contribuindo com o movimento de conservação de alguma forma. Só foi possível devido à colaboração de muitos outros oceanógrafos. Nós tínhamos 2 parceiras aqui em São Paulo, a Isa e a Juru, também todas oceanógrafas, além da Mauê, não sei se alguém conhece, que é a nossa embaixadora. Eu estou falando um monte de nome de bicho de semana de recepção, porque foi assim que a gente se conheceu. Mas, enfim, a ideia era muito da Marulho ser também uma plataforma de conteúdo e de divulgação científica, divulgação da cultura oceânica, para além de vender produtos, né? Então, o que a gente começou a fazer? Fazer vendas físicas e para pessoas que a gente conhecia ou para eventos, como forma de se financiar, vendas no atacado também, para brindes de empresa, por exemplo, e online, que não era o nosso principal foco até antes da pandemia. A gente acabava vendendo muito mais pessoal ou atacado do que online. E nunca deixando de parte a questão da educomunicação, né, de divulgação, de fazer palestras, de fazer ações de educação ambiental com escolas, seja lá na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, na verdade, Itatiba, ou seja, limpezas de praia na própria Ilha Grande que a gente estava vivendo, e buscando e contribuir da forma que a gente achava que fazia sentido, né. E cada vez mais a gente foi percebendo que os produtos que a gente vendia não era porque era um produto, a gente estava vendendo uma experiência, uma ideia, mas fazendo um link com o que a Mayara falou ontem, que empreender não é comercial da Globo, né? É difícil e a gente sente uma responsabilidade muito grande para cada produto, ainda mais que a gente não está vendendo infoprodutos, são produtos físicos, mas para cada um desses produtos físicos, a gente tem uma responsabilidade sobre eles. Então, nós buscamos sempre desenvolvimento nacional e artesanal, conseguir fazer uma logística reversa, saber a procedência desses itens, porque senão acaba caindo naquele canudo que veio da China, talvez feito com trabalho escravo, sobre condições duvidosas, foi transportado, gerando uma baita poluição acústica, poluição atmosférica, para ser embalado em plástico e chegar na sua casa por correio cheio de plástico, enfim, coisas que a gente não concorda. E acreditamos que, como oceanógrafos, a gente consegue ter um pouco mais dessa visão integrada que o Gabriel comentou, né, de saber possíveis impactos no oceano ou de forma geral e conseguir linkar e vem daí essa responsabilidade que a gente sente e tenta reverter para não se contradizer, né. Era muito mais fácil passar tudo isso que eu estou falando frente a frente com as pessoas em vendas físicas ou em eventos. Agora que a gente está atuando mais com a loja online, com o Instagram, é bem mais difícil, além do que no começo da própria pandemia, nós paramos basicamente de fazer esforço de venda, porque julgamos que não era o momento, né, estamos retomando isso agora, usamos o momento para a gente se reestruturar, mas num cenário tão incerto, focamos muito mais na divulgação de conteúdo do que de venda em si, né? E queria falar um pouquinho para vocês do nosso projeto queridinho de coração, que são as Redecos, e
que eles só aconteceram por causa da vivência caiçara que a gente teve, também linkando um pouco com ontem, né, da questão de, tipo, quem vai saber melhor te contar um pouquinho sobre a dinâmica da praia, ainda que não com a nossa linguagem de oceanógrafo, mas com uma linguagem muito verdadeira do que o cara que tem a barraca na praia e tá lá todo dia observando, né. E foi tendo uma experiência caiçara que a gente chegou na ideia das redecos. Então, as redecos são essas redinhas, na verdade é um saco feito de rede de pesca reutilizada, principalmente para hortifruti, mas tem gente que já usou para pôr biquíni e por aí vai. E essa ideia surgiu da gente passando muito no pier de Angra dos Reis, onde a gente estava trabalhando, e nesse pier os pescadores artesanais colocam suas redes, rede de sardinha, isso, para fazer reparos, porque a rede fura em algum pedaço, rasga, ou precisa ser cortado algum pedaço. Quando eles trocam a rede, tem que fazer os ajustes para caber no maquinário deles e tudo mais. Muitas vezes esses pedaços de rede que eles descartam acabam ficando no próprio pier, até porque não existe um descarte de fato correto para eles, né? Isso não é reutilizado, não é reciclado nem nada, e é feito de plástico, é poliamida. E a gente sabe que isso vai parar no mar e vai virar um baita problema de pesca fantasma, além de macro lixo e microplásticos também. E a gente estava buscando uma alternativa para sacolas de compra, não só ecobag, mas principalmente aquele saquinho para pôr frutas, legumes, e até existem algumas alternativas de tule ou de algodão, mas nessa coisa de responsabilidade, nenhuma das duas satisfazia a Marulho. A gente tinha os nossos receios, e vendo isso a gente falou, cara, a gente precisa pegar essa rede e usar ela para isso. É um material ótimo, a gente consegue dar um destino para o plástico já existente, gerar renda na comunidade para costurar essa rede e evitar ainda mais plástico de ser gerado, né? E fomos atrás disso, tivemos que pesquisar bastante, mas na comunidade a gente achou um pescador aposentado, esse é o seu filhinho, ele tinha 83 anos, agora ele tem 84, e foi quem primeiro topou trabalhar com a gente na confecção desses saquinhos. E é até um pouco engraçado, porque ele, apesar de até ter outras pessoas na comunidade que sabiam costurar rede, ele, por ser mais velho, e é um trabalho bastante delicado, foi o que encarou, né, e o próprio pessoal da comunidade, era uma ideia um pouco nova para eles, no início nem entenderam muito aonde a gente queria chegar com as redecos. Mas foram aí uns 3 meses desenvolvendo o produto para ele, até a gente conseguir explicar, e isso é tudo costurado à mão, até a gente chegar nessa cara das redecos hoje, né? A gente vende elas num saquinho, explicando um pouco do projeto, porque é importante para as pessoas entenderem, né? Como ele é bem artesanal, ele é um pouco fora de padrão, não fica óbvio só da pessoa olhar o que é aquilo ali. E vamos sempre repensando, sempre aceitando sugestões. Estamos usando um cordão de PET que é 100% reciclado, os furos da rede, porque ainda mais que a rede de pesca reutilizada é bem comum que ela tenha furos, também são costurados, ele faz a malha de novo, para a gente conseguir aproveitar o máximo que der. Agora, aproveitando esse cenário da pandemia, aproveitando não, que é uma palavra muito horrível de se usar, mas tentando ajudar nesse cenário da pandemia, a Ilha Grande vive basicamente do turismo, então a comunidade está num momento bastante difícil, e nós estamos tentando ajudar, expandindo a produção das redecos e capacitando, inclusive, mais mão de obra para a gente aumentar a nossa produção e conseguir gerar mais renda na própria comunidade, né? Esse sempre foi um dos desafios para a gente como empreendedor. Quando você vai um pouco para o mundo corporativo, uma das coisas que você é muito cobrado é conseguir escalonar, conseguir escala, e a gente desde o começo sempre fez questão de
transmitir no produto esse saber caiçara da costura. Então, não queríamos enfiar a rede numa máquina ou costurar com uma máquina, queremos mantê-la à mão, queremos escalonar com impacto. É uma coisa que a gente acredita que dá para ser replicada em várias outras comunidades, mas, enfim, temos esses desafios aí pela frente, né? Então, a gente continua buscando ampliar nossas redes, seja de maneira física, com as Redecos, seja aqui, virtualmente, divulgando, falando bastante, junto com a Bloom, que a Mayara comentou um pouco ontem, e com o Oceano para Leigos, a gente começou um podcast, tá aí o link, chama Submerso, pode buscar no Spotify, vem muito da ideia de comunicar essa divulgação científica, essa cultura oceânica, uma coisa que a gente faz também pelo Instagram da Marulho Eco, e buscando aí formas de garantir o nosso peixinho. É isso que eu tinha para falar, fico aí aberta e agradecida de novo pelo espaço de fala, e mandem as perguntas que vocês quiserem, vamos tentar contribuir aí. Muito obrigada. Massa, Bia, adorei essa ideia, muito inovadora. Enfim, agora a gente vai abrir para um momento de bate-papo. As perguntas estão rolando no slide, galera, pode mandar lá perguntas. E a gente queria saber do pessoal que está aqui, né, de representante das EJs, que possa começar falando e lançando algumas opiniões, isso também vai para a Beatriz e para o Gabriel, que a gente tem aqui algumas perguntas orientadas, tanto que já foram organizadas previamente pela gente, como algumas que foram lançadas pelos ouvintes. E aí eu passo a fala para a Yara, para ela conduzir esse momento. E Vitória, quando se sentir à vontade assim, de falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Ok, então a primeira pergunta vai ser para a Hidromares, que Gabriel, na sua experiência, qual foi a maior dificuldade da Hidromares quando você começou na empresa? Olha, eu acho que pensando como era o que eu falei, um produto diferenciado, quando a gente começou a oferecer isso, praticamente era muito raro quem fazia monitoramento em tempo real, né? Então, eu acho que a maior dificuldade foi a questão de convencimento dos clientes que aquilo podia trazer ganhos, podia trazer benefícios, podia trazer retorno para eles, né? Lógico, acho que foram várias fases, né? Como eu falei antes, nós trabalhávamos com outros produtos, que nem modelagem numérica, então acho que daí o maior desafio era buscar clientes também, né? E da parte também da parte do sismo, né, do monitoramento em tempo real, uma grande dificuldade foi, como era algo novo, pouquíssimas pessoas se faziam. Então a gente não tinha para quem consultar também, olha, qual componente nós vamos usar aqui, né? Então a gente trouxe muito, que nem eu falei, a gente contou muito com a parceria das fábricas lá de fora, a gente foi fazer algumas integrações, alguns treinamentos lá fora, trouxemos alguns softwares de lá e depois trabalhamos a implementação aqui. Então, eu acho que tem essa parte de convencimento do cliente, mas também do desenvolvimento. Eu acho que, como eram coisas novas, foram os principais pontos, os principais desafios nesse momento inicial. Legal. A próxima pergunta tem um pouco a ver com as inovações. A pergunta é: quais são as inovações para essa área de oceanografia, área que vocês trabalham? Hoje a gente continua nesse sentido de trazer novas soluções, por exemplo, de como vamos fazer a transmissão dos dados. Isso é sempre uma melhoria que nós temos que fazer, né? Acredito que a parte também de novas plataformas de visualização, eu acho que isso é uma evolução constante. Eu acho que a questão dessa parte de visualização, bem ou mal, né, que nem a Beatriz falou, né, o Covid, aí, a pandemia, todo mundo querendo mostrar dados, nos trouxe, da evolução da pandemia e tudo mais,
nos trouxe novas perspectivas de ferramentas que poderíamos utilizar, dos dados que eram mostrados no convite, que nós poderíamos aplicar também na oceanografia. Então, tem inovação, acho que de todo quanto é lado. Na nossa área, eu acho que eu falei algumas, né, que tem, mas que nem eu falei, a questão o mercado de oceanografia é um oceano azul. Acho que tem muita coisa que nós podemos desenvolver aí. É até difícil falar uma inovação. Eu poderia ficar falando até acabar coisas que nós estamos fazendo aí, né? Entendo. Bem difícil classificar como só uma. Então, a próxima pergunta é: qual a principal atividade realizada hoje pela Hidromares? A principal atividade é o monitoramento em tempo real, né? Com foco principalmente na área operacional dos portos. Então, esse monitoramento de correntes, ondas, marés, ventos, para dar subsídio à navegação. Então, tomada de decisão se o navio vai entrar ou não, né? Que nem a gente tem, talvez não tanto os oceanógrafos, mas às vezes o outro público que está nos escutando, esteja acostumado a pegar um avião e, poxa, fechou o avião porque o vento aumentou, virou de lado, troca o lado da cabeceira, esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece nos portos, né? Tem momentos que os navios podem entrar ou não. Então, esse é o principal produto hoje nosso. E é um produto que é interessante, né? Por que a gente foi bastante para esse lado, né? É um produto que o cliente vê muito valor, né? Hoje, nossos clientes são outras empresas. Nós trabalhamos no formato B2B, né? Empresa com empresa. Então, eu tenho que oferecer ganhos para o outro lado. Apesar de nós termos começado com o lado do meio ambiente, né, com bastante modelagem numérica e tudo, hoje é um pouco mais fácil, mas há quase 10 anos atrás era mais difícil convencer o porquê cuidar do meio ambiente. Eu segui nessa. Agora, trazer ganhos operacionais é muito mais fácil de eu convencer o contratante, que é uma outra empresa. Hoje eu acredito que cada vez mais, né, o meio ambiente volta a ser foco dessas empresas. Não estou falando que eles não têm esse foco, mas eles veem hoje muito mais ganho também nessa área de meio ambiente. Acabei me estendendo, desculpa, mas o produto principal é o monitoramento em tempo real portuário. Muito obrigada. Então, a próxima pergunta é: o que chama mais a atenção de vocês quando pensam em contratar um profissional da área de oceanografia? Que nem eu falei, hoje a gente acaba trabalhando com várias áreas, né? Hoje, eu acho que um dos maiores desafios da Hidromares, eu acho que é algo que nós buscamos, é a capacidade de gerenciamento de pessoas e projetos, tá? Eu acho que isso é uma das grandes falhas, não só do curso de oceanografia, pelo menos do que eu sei, mas eu escuto esse feedback de todos. Nós acabamos nos formando, sabendo de várias áreas, mas nós não conseguimos coordenar tanto o nosso tempo como um projeto. Então, eu acho que é o diferencial que nós buscamos, uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma boa gestão de tempo e uma boa gestão de equipe, né? Consiga organizar as coisas, atender a demanda empresarial, que é uma demanda a 150 km por hora, não dá para parar, não tem tempo, os deadlines, se vocês acham que deadline de universidade é curto, se prepare que o mercado é um foguete perto disso, né? Então, eu acredito que essa capacidade de gestão de tempo, gestão de equipe, eu acho que é um grande diferencial, que você se destacaria no mercado. Então, última pergunta para a Hidromares. É melhor, para ser contratado, um profissional ser especializado em uma área ou ele ser multidisciplinar? Eu falei, eu acredito que o oceanógrafo tenha mais chances sendo um generalista. É a minha opinião, de novo. Eu acredito que é difícil você encontrar um biólogo que entenda de física. Para mim, esse é o diferencial do oceanógrafo, entendeu?
Então, na hora que você se especializar para o mercado de trabalho, provavelmente você vai estar concorrendo com biólogo ou concorrendo com geólogos para sua especialização, entendeu? Agora, se você focar em vagas ou cargos em que o generalismo, esse conhecimento do todo, de gerenciamento, seja o diferencial, eu acho que você ganha pontos. Não estou falando que não tem oportunidades para os outros, porque pode ter, né? Um identificador de zooplâncton. Não tem como ser um generalista, tem que ser um cara especializado, né? Não, se me colocar lá, né, eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, tem os dois casos, mas eu acredito que conhecer de todas as áreas é o diferencial do oceanógrafo. Ok, muito obrigada. Agora as perguntas vão para Marulho. Então, a primeira pergunta é: quais são as iniciativas da Marulho atualmente? Bom, a gente começou, na verdade, com canudos de silicone, de produtos, assim, né? Hoje em dia a gente tem escova de bambu, também produção nacional, talheres de bambu, são feitos artesanalmente no sul do Brasil, também a gente que trabalhou junto com o artesão para desenvolver, as redecos e alguns kits que a gente faz, e ideia para muito mais coisa, principalmente dentro da comunidade, coisas que a gente gostaria de fazer com coco, outros produtos com rede de pesca, mas ainda estamos dando os passos curtos nesse sentido, né? Uma coisa que a gente pensa em fazer também no futuro são trabalhar mais com infoprodutos, né? E essa questão de palestras, de divulgação, a gente faz dentro do nosso possível, mas sempre de maneira gratuita para escolas. Eu já fiz algumas, principalmente em escola de ensino fundamental ou ensino médio, assim, até porque a gente acredita que uma coisa só é sustentável se ela for acessível, né? Então, mesmo dentro dos nossos produtos, a gente tenta manter o mais acessível possível. Além disso, como a gente está em um lugar privilegiado, tem coisas que eu já fiz usando a Marulho e usando esse espaço que eu tinha na comunidade na costa, por exemplo, o curso de mergulho para oceanógrafos a preço de custo. Eu sou instrutora de mergulho, então, fazendo parcerias lá, é uma coisa que a gente conseguiu viabilizar, acho que foram 3 ou 4 cursos ano passado. A gente também sempre acaba usando a rede da Marulho para divulgar, porque como nós somos pequenininhos, agora eu precisar até a ajuda do Caio na parte do marketing aí, diferenciar um pouco a persona da marca é um pouco difícil ainda. Eu e o Lucas, a gente se mistura bastante com a Marulho, e a gente até acredita nisso, para falar a verdade, né? Em posicionamento da gente como pessoa, ainda mais no momento político tão delicado, que eu acho que não dá para ficar muito quieta. E fugir um pouquinho da pergunta, desculpa. Não, de boa, eu acho que você respondeu muito bem a pergunta. Então, você falou sobre as vendas online. Qual a sua maior dificuldade com a venda online? Olha, marketing com certeza é uma delas. A gente está um pouco ainda descobrindo todas as ferramentas, isso é uma coisa que, como na nossa formação como oceanógrafo, nem eu nem o Lucas tivemos nenhum contato assim, voltado para marketing mesmo. O Lucas também trabalhou na Ecorif e trabalhava até com vendas, mas nada online. É meio difícil você vender peixe online também. A Ecorif trabalha com criação de peixes ornamentais. Então, a gente está descobrindo que tem muitas ferramentas, bastante coisa. É bastante interessante, mas é bastante trabalhoso também, né? Então, descobrir desde as melhores plataformas, meios de pagamento. A gente nunca quis ter uma cara de e-commerce assim, porque eu não quero montar uma loja, sei lá, num Shopify, e você entra e tem aquela cara de e-commerce, porque a gente quer trabalhar muito conteúdo. Então, isso tem sido bastante desafiador. Aliás, vou aproveitar o momento para deixar uma dica,
que eu já queria dar, que ajudou muito a gente, talvez possa ajudar outras pessoas, que foi um curso da Dobra. A Dobra é uma empresa bem modernosa, assim, e bem aberta. O site deles é querodobra.com.br e eles têm um curso que chama Hackeando a Dobra, que eles basicamente contam tudo que eles fizeram e por que eles acham que deu certo, que eles cresceram. Eles trabalham com uma carteira de um material que parece papel, mas eles trabalham muito essa questão de experiência e de marketing, e principalmente nesse período pandêmico ajudou bastante a gente se reestruturar. Então, fica aí a dica para... e é gratuito, tá? É bem importante isso, não é curso pago não, gente. Estava aberto. Quem sabe ajuda mais alguém. Então, a última pergunta feita para você, sua empresa, Beatriz, foi como fechar serviços sendo que sua empresa é tão nova no mercado? Você pode repetir que cortou um pouquinho, Yara, desculpa. Não, de boa. Como fechar serviços sendo uma empresa tão nova no mercado? Olha, recorrer à rede de apoio, assim, perder um pouco a vergonha. Uma das primeiras vendas de brinde que a gente fez foi para o escritório de advocacia da minha irmã. Eu acho que uma vez que você consegue comunicar bem qual a sua ideia, poucas pessoas vão ser contra ela, né? Então é um escritório de advocacia e o brinde de final de anos deles foi um kit de talheres explicando que ali tinha desenvolvimento artesanal, que você estava ajudando pessoas e não corporações, e eles têm clientes tipo Facebook. Qual é a lógica, né? Parece que não tem muito, mas acho que é bem recorrer a isso, falar para as pessoas em todas as oportunidades que você tiver, e pessoas outras que têm amigos que estão tentando empreender, cara, não custa nada você postar no seu Insta, você postar no seu Face, ajudar a divulgar, é literalmente gratuito, e eu, do fundo do coração, acredito que isso volta para você, tanto que se vocês me seguirem no meu Insta pessoal, eu posto, nessa época de pandemia, muita comida dos amiguinhos que estão vendendo, gente, é uma tortura. Eu só complementar aqui com relação a essa pergunta de dificuldade de vendas online. Eu queria saber do Gabriel se o pessoal da Hidromares, eles trabalham com esse tipo de serviço, se vocês têm dificuldades nesse ambiente mais voltado para marketing e vendas online, assim, como é essa realidade de vocês? Olha, a venda online, talvez assim, não temos um e-commerce. Não dá para entrar no nosso site e comprar um equipamento, carrinho, fechou, paga o cartão, tá lá o equipamento, tá? Mas todo o nosso contato, principalmente de venda de equipamentos, é virtual. Então, a pessoa entra no nosso site ou no site da marca, pega o contato e começa o contato por e-mail, telefone, esse tipo de coisa, né? Como a venda de equipamentos em oceanografia, que chama de venda consultiva, né? Que até porque a Beatriz falou, por mais que não seja equipamento de oceanografia, mas assim, o produto, quando ele tem mais do que um produto, né, para mim não dá para ter uma venda tão o cara entrar lá e vender, né? Então, o equipamento de oceanografia, eu tenho que explicar, tenho que entender o problema da pessoa, onde ele vai aplicar, por quanto tempo, o que ele quer medir, para a pessoa ter certeza que aquilo vai atender, né? Assim, por favor, me corrija, estou tomando a liberdade, mas acho que entra um pouquinho que a Beatriz falou, ela falou que é mais difícil essa venda, porque é uma venda fria, né, a venda online. Eu acredito que o produto dela, se ela puder conversar com a pessoa, explicar os benefícios, passar toda a alma dela, né, naquele produto, a venda fica muito mais fácil. E isso não é tão simples fazer digital. Lógico que dá, existem várias técnicas, né? Eu sou um pouco entusiasta no meu lado pessoal de vendas de marketing digital, né? É algo que eu faço para mim, não que eu consiga aplicar muito na Hidromares, né? Mas essa questão de escalonar a venda, tudo mais, é algo que eu me interesso. Eu acho que é uma ferramenta cada vez mais poderosa, com cada vez mais metodologias que podem ser aplicadas, né? Mas nós vendemos sim, toda a venda é remota, né? É uma televenda,
os projetos, principalmente agora, era algo que eu me incomodava de fazer a venda de projeto, eu ter que ir até o outro lado do Brasil para ficar 1 hora numa reunião e voltar. Acredito que essa questão do contato digital facilitou. Assim, então, eu não tenho um e-commerce, mas a maior parte das vendas é feita remota. Então, envolve essa questão de divulgação online, divulgação de mercado, ficar fortalecendo marca, usar as redes sociais, tudo mais, faz parte do negócio também nosso. Uma pergunta também, assim, um pouco aleatória. Vocês têm presença junto na equipe, no time de vocês, da empresa, de uma pessoa que seja formada em publicidade, que esteja voltada mais para essa área, para estar gerando a imagem de vocês? Ou, enfim, como a gente comentou, essa questão de contratar oceanógrafos mais multidisciplinares, porque aqui, por exemplo, na Maremp, nós, enquanto EJ, somos estudantes, mas todo mundo aqui tem um pouco de conhecimento, sei lá, seja tanto de redes sociais, uma questão mais de marketing digital, como também de questão de serviços e de projetos, que é o que a gente está aprendendo na universidade. E aí eu vejo que, por exemplo, os serviços que a Hidromares pode ofertar, pelo que você comentou, são serviços de pesquisa, são serviços B2B, né, que, como você comentou, para empresas que vão necessitar daquela ajuda, daquela pesquisa, enfim. Coisa que a gente está trazendo também aqui a Marulho, que oferta serviços de um material. Vai poder te disponibilizar, não necessariamente um serviço de ir lá fazer um monitoramento, mas de te ofertar um produto. E aí eu queria que vocês depois pudessem, assim, estar conversando e falar um pouco dessa diferença de uma empresa que vai estar mais nesse serviço, como você comentou, B2B, que eu acho muito legal esses termos que o Caio utilizou ontem, e outra que já está mais voltada para uma venda de produto, assim, qual a diferença que vocês veem e as semelhanças que vocês veem na Hidromares e na Marulho, você, Gabriel, você, Beatriz. E a pergunta também se tem uma pessoa de marketing e tal. Eu vou começar só porque eu já estou com o microfone aberto, tá? Bom, a gente tem uma pessoa dedicada para essa parte de comunicação visual, que é a Paola, acho que vocês conversaram bastante com ela, né? Ela me ajuda bastante, me dá bastante suporte. É ela que eu vou recorrer, eu falei, já mandaram o link, não mandaram o link, que horas que é. Então, assim, ela me dá todo esse suporte, né? Ela me ajuda muito. E ela tem boa parte do tempo dela dedicada a cuidar das redes sociais. Então, não sei se vocês acompanham as redes sociais nossas. Então, assim, tem praticamente postagem diária de fotos da equipe e tudo mais. Tem alguns canais, calendários nossos, algumas postagens periódicas que são frequentes de curiosidades. Nós sempre postamos, é bem legal para trazer engajamento para a gente, né? Trazer mais público. Traz um resultado bem interessante. Também tem a parte de um conteúdo um pouco mais técnico, às vezes algum vídeo explicando um equipamento, às vezes explicando como que funciona, né, uma escolha. Então, ela dá, sim, ela é a pessoa dedicada a dar todo esse suporte. Ela conversa muito comigo, com a Ana Silva, que cuida bastante da parte de equipamentos, e com toda a equipe, para poder ter essa direção de conteúdo contínua, né? Porque é uma fábrica de conteúdo, né? Se deixar, e bem ou mal é gratuito. Lógico que a gente pode trabalhar com formas pagas, mas basta a gente ter esse desembolso em geração de conteúdo. Então, é ela que dá esse suporte. Não é uma oceanógrafa, mas praticamente já é. Tanto que ela já trabalha com isso, né? Agora, a questão do B2B e B2C, sim, é diferente. Para mim, é clara a diferença, inclusive, já entre quando eu estou vendendo um serviço e quando eu estou vendendo um produto, um equipamento, tá? A venda do serviço, ela é muito mais na conversa, né, na explicação, na formatação do projeto e tudo mais. O equipamento também mas são coisas de prateleira, né? E, assim, as redes sociais funcionam hoje bem mais para a venda de equipamentos do que para a venda de projetos, né? A venda de projetos é muito eu batendo na porta, entrando em contato, tudo mais. É uma questão de público, uma questão de escala, né? E eu não vendo B2C, mas para mim o B2C daí é uma questão de escala ainda maior. Daí eu acredito que a parte
de redes sociais tem um papel bem importante. Respondi? Confuso? Deu para entender? Sim, deu para entender. Tá bom. Beatriz, você quer complementar a resposta? Acho que posso comentar o que o Gabriel falou, que essa questão de geração de conteúdo é bem complicada mesmo, demanda bastante tempo, mas eu acredito que ela seja fundamental. Na Marulho fica eu e o Lucas meio no malabarismo com isso, fazendo o que a gente consegue, mas é uma das coisas que a gente pensa em ou nos capacitar mais formalmente em marketing, ou chamar alguém que pudesse somar nesse sentido, assim que as nossas finanças melhorarem um pouquinho, pandemia e tudo mais. E principalmente para a venda para consumidor final é essencial, assim. Muita gente prefere até, eu não sei exatamente nem porquê, comprar com você pelo Instagram do que pelo site. Que você fique ali o tempo todo respondendo, que demanda bastante. Ainda mais que a gente vende coisas baratinhas. Eu não gosto de usar esse termo, mas não se compara ao preço de um equipamento oceanográfico. Mais barato sempre é muito relativo, né? Enfim, acho que é isso. Massa, eu vou já passar a fala para a Yara, mas agradecer mais uma vez, assim, porque está sendo muito interessante ter vocês dois e ter essas duas realidades de empresa aqui nesse momento, e, enfim, é incrível. Desculpa, Yara, passar a palavra para ti. Não, de boas. Então, mais uma pergunta para Marulho. Qual que é o sonho da Marulho para os próximos anos? O que vocês querem alcançar? Qual que é o destino? Às vezes eu tenho até dúvida se a Marulho deveria continuar como empresa ou se ela deveria virar um instituto. Eu acho que ela tem que continuar como empresa, porque, querendo ou não, a gente quer transformar isso na nossa fonte de renda, né? E é importante conseguir conceituar isso de uma frase que me marcou outro dia, é meio que fazer coisas fora da lógica capitalista, ainda dentro da lógica capitalista, né? Então, a gente se conceitua um pouco como um negócio de impacto, que esse novo jeito de negócios que está surgindo, mas eu tenho muitos sonhos dentro da comunidade que a gente vive, que é uma comunidade ali na Ilha Grande, por exemplo, que não existe nem reciclagem, e que fica muito latente a questão de evitar o plástico o máximo possível, porque eu não consigo reciclar, mas daria para formar um centro de reciclagem ali. Tem muitas necessidades da comunidade que a gente gostaria de investir nossos recursos uma hora que a gente pudesse, dar aula de inglês, por exemplo, dar aula de direção para mulheres, direção de bote, né? Ensinar a pilotar bote, porque a gente lá não tem carro. Enfim, e é uma coisa que tem bastante divisão de gênero lá, você vê poucas mulheres pilotando, enfim, tem muita coisa, e quando eu começo a olhar, eu falo, tipo, não, peraí, mas isso é um instituto, gente, não é nenhuma empresa. Mas a gente acredita que dá para conciliar, sim, é um processo longo, é um processo que a gente está engatinhando bastante ainda, mas vamos tentando, estamos aí para descobrir. Muito obrigada. A próxima pergunta eu acho que eu vou fazer só no começo das próximas perguntas, porque eu acho que dá para todo mundo responder que está presente no nosso encontro. Então, vou deixar a Mariana apresentar os nossos participantes. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo com os representantes de EJs. E eu vou passar a palavra para vocês, meninos. Vocês podem se apresentar e depois a Lúcia que vai conduzir esse momento. É isso. E aí, Gabriel e Beatriz, vocês ficam à vontade para permanecerem na chamada, na conversa e irem respondendo as perguntas. Então, gente, eu sou a Lúcia, diretora de projetos da Maremp, e eu queria chamar o Henrique para falar um pouco da Ecoceano, que é uma empresa júnior pioneira e está nesse campo há muito tempo.
E vamos falar um pouco de vivência de empreendedorismo na prática, de mercado de trabalho, como vocês estão lidando, qual é a relação do mercado de trabalho na IJ. Fala um pouco para a gente sobre isso, Henrique. Vamos começar contigo. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer por terem chamado a Ecociano. Falo por todos aqui que é um grande prazer participar desse momento, desse evento, com todas as empresas e tendo esse feedback, né, que é importantíssimo entre as EJs, entre as empresas sêniores, enfim. Nesse momento, a gente no início, a gente meio que se desesperou, né, como acho que é a grande maioria, mas depois a gente colocou a cabeça no lugar e viu o que a gente pode fazer agora e o que a gente pode vender. Então, acho que nesse momento foi crucial fazer benchmark das empresas júniores, até de oceanografia principalmente, para ver esse cenário agora, atual, e também falar com as empresas júniores, as empresas sêniores, e como que elas estão lidando com esse momento. Tentar entender o que poderia ser vender dentro da nossa carta de serviços e tentar modificar o nosso cenário. Olhar mais para os nossos membros, ver a saúde mental deles, como que tá, né? Porque esse momento é muito complicado, é um momento completamente novo, que ninguém nunca viveu. Então, foi um momento principalmente de olhar para a nossa saúde mental dos nossos membros e tentar capacitar eles ainda mais no que ainda não teriam tanta habilidade em fazer, entender qual é a expertise de cada um e ver o que poderia cada um somar nesse momento. Massa. Mais alguém quer complementar? Sim, não, talvez. É contigo, Lúcia. Então, gente, a Vitória vai falar um pouco também sobre a empresa Júnior, um pouco sobre as experiências, sobre como é que a gente está conseguindo lidar com esse tempo de quarentena, o que a gente está fazendo, o que a gente fazia antes também, né, nas EJs. Olá, estão me ouvindo? Beleza. Então, a Maris, queria agradecer pela participação aqui, né? E, bom, eu sou a Vitória, eu faço parte da Maris, a empresa de oceanografia da UFPR. E, bom, agora durante a pandemia, a gente tem principalmente focado em capacitar os membros e também de ter essa conversa com cada diretoria, a gente tenta arrumar tudo que a gente possa conseguir fazer agora durante esse momento, para quando voltar as ações, voltar tudo ao normal, a gente possa continuar com tudo arrumado, assim, documentação e todas as coisas que a gente puder fazer agora é o que a gente tem feito, assim. Pesquisas sobre o mercado de trabalho, sobre quais as nossas possibilidades para a gente conseguir novas oportunidades no mercado de trabalho quando voltar dessa pandemia. E é isso que a gente tem feito. Massa. Então, a gente viu que um dos membros Mas, enfim, vou continuar aí com a Lúcia, ela fazendo as perguntas e tudo, e se ele aparecer, a gente pede para ele se apresentar. Certo, gente, a gente sabe que o empreendedorismo na oceanografia é tudo muito novo para a gente, né? Então a gente quer saber de vocês, o que vocês acham? Se é realmente fácil de se ingressar e de se inovar nesse campo, onde tem uma galera se formando, fazendo empresas, vendendo materiais ecológicos. É um mercado relativamente fácil de se inovar e de se ingressar? O que vocês acham? Eu vou falar um pouco sobre mim, assim, eu acho que inovar e empreender não é fácil, assim, não é fácil. Para você querer empreender, eu acho que requer uma habilidade de gestão de tempo,
de você estar engajado, você querer aquilo, você está com sangue nos olhos também, buscando novas parcerias, novas pessoas com que você possa trocar ideias, porque no início sempre é complicado, assim, todas as pessoas com que eu já tive contato, assim, principalmente que já tiveram nessa vivência de academia, né, de faculdade, e depois foram ingressar e quiseram empreender, falam que não é fácil, mas é um caminho muito lindo também, é uma forma muito legal de você impactar, né? Eu estava ouvindo o pessoal da Marulho, né, que falou anteriormente, eu acho que é muito isso de você fazer acrobacia e você querer, sabe? Você está engajado a querer modificar aquele cenário que você está. Às vezes, dentro da academia, eu percebo que a gente fica muito preso, né, com umas amarras, assim, muito pela oceanografia clássica que a gente tem, né, de não querer modificar o cenário que a gente tem, a gestão que a gente tem. E eu acho que empreender é uma forma linda e muito forte de você querer modificar o seu cenário, sabe? É um lugar onde você realmente tem de modificar, de expor suas ideias, de botar para frente, fazer com que ela dê certo. Então, assim, dando até uma visão pessoal, eu sou muito de criar ideias, de ter ideias, de pensar em novas formas do que está sendo feito. Então, a empresa júnior e empreender, para mim, nesse sentido muito importante, porque é um local onde eu posso criar, eu posso ver se eu estou fazendo de maneira certa, eu posso entrar em contato mais fácil com pessoas que já estavam na academia, depois foram empreender e viu que elas erraram, que elas acertaram. Então, isso para mim é indescritível. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero. Empreender, eu acho que dentro da oceanografia é difícil, sim. Como o Pedro falou, tem a oceanografia clássica, né? Por exemplo, se você for fazer uma coleta e precisa analisar, precisa de equipamentos. Então, às vezes, é difícil você encontrar mercado de trabalho. Então, empreender dentro da oceanografia é necessário, assim, achar coisas novas que você possa fazer que outras empresas não façam, entende? Mas eu também acho que empreender parece uma palavra muito grande, assim. Parece que tem que ser uma coisa muito diferente para ser realmente empreender. Mas eu acho que coisas pequenas também podem ser consideradas como você empreender, sabe? Por exemplo, dentro da empresa, se você usa um aplicativo para gerenciar a empresa, gerenciar as diretorias, as atas de reuniões, e você acaba encontrando outro aplicativo que talvez seja mais difícil por ter mais funções, talvez seja mais complicado, mas justamente essas funções, elas talvez melhorem muito todos os processos da sua empresa. E se você pegar esse aplicativo e mostrar para sua empresa, e você procurar vídeos no YouTube e aprender como funciona e capacitar os membros da sua empresa, todos os processos talvez sejam melhorados, assim, você acaba facilitando a vida dos membros da empresa. Eu acho que empreender também está dentro desse contexto. Eu achei muito legal o que a Vitória falou. Acabaram de pedir se eu podia falar também nesse momento aqui, e eu ia falar algo similar. O que o PH falou, às vezes não posso chamar de PH, eu vi o pessoal chamando aqui, sobre essa liberdade também. Então, se você não tem... Empreender não é fácil, em qualquer área, eu acho que não só na sonografia. E não é para todo mundo. Tá? Eu falo, tem que ter esse perfil, tem que gostar disso, tem que gostar de não ter hora para trabalhar. Você quer ter horário de trabalho, acabou. Se você quer chegar às 6 horas da tarde, não existe isso. Quer final de semana, quer férias, 30 dias de férias? Enfim, o ano passado eu consegui tirar 15 dias, entendeu? Então, eu acho que não é fácil. Mas eu acho que existem caminhos de empreendedorismo e a Vitória foi muito feliz na colocação dela. Você pode chegar numa empresa e todas as suas ideias, toda a sua criatividade e apresentar isso dentro de uma empresa. Entendeu? Pode ser uma empresa... Não, eu volto a falar o que eu falei na minha apresentação. Não precisa ser uma empresa de oceanografia. Pode ser uma solução para uma empresa totalmente diferente.
né? Seja em qualquer área. Eu tenho colegas trabalhando em as mais diferentes áreas. Aqui no Brasil, fora do Brasil, tenho pessoas trabalhando na área em RH, tenho pessoas trabalhando em todo tipo de área, em área financeira, bastante coisa diferente. Assim. Tem um amigo fazendo, que empreende, por exemplo, com comida de cachorro. Então, assim, uma coisa que eu falo, e é uma percepção que eu tinha, abram as oportunidades, né? Não foquem só na área de oceanografia. Você pode usar a oceanografia para empreender em outras áreas ou em outras empresas. Então, tentem expandir isso. Então, seja você criando uma empresa ou trabalhando dentro de uma empresa e empreendendo dentro dela. Tá? Mas alguém quer falar um pouco sobre esse tema, sobre inovar, sobre se é fácil entrar nesse mercado de trabalho? Que a gente sabe que empreender não é fácil, né, gente? Mas, por exemplo, dentro da graduação, eu acredito que a EJ seja o caminho para você entender o que é esse mundo do empreendedorismo. Então, a gente tem um conhecimento muito mais amplo, a gente conhece esse mundo muito dentro da graduação, e tem muita gente que vai conhecer depois que se forma, ou depois que se junta com a galera e faz essa rede de contatos, sabe, essa colaboração. E é muito o que a Mayara falou ontem sobre colaborar. Quando a gente colabora com outras pessoas e tem o mesmo pensamento, a gente consegue fazer algo acontecer. Então, de certa forma, passa a ser menos difícil empreender. Então, vamos para a próxima questão, que é: qual a expectativa que vocês têm em relação à oceanografia no Brasil futuro? Posso falar? Bom, gente, década dos oceanos, chegando, completando, fazendo um gancho já com a fala anterior, empreender não é fácil, mas eu acho que para protagonismo dos oceanos em todos os sentidos, seja divulgação científica, seja pesquisa, seja empreender com qualquer coisa relacionada a isso, nas suas mais diferentes formas, principalmente nas não óbvias, nós estamos num momento muito bom para isso. Também lembrando que a Mara falou ontem, né? Não num momento muito bom, porque, que ótimo, estamos valorizando nossos oceanos, estamos num momento muito bom, porque a gente causou muitos danos, só que todos esses problemas que estão aí, eles precisam de jeitos de serem mitigados e busca por soluções. Então, é bem difícil no momento de pandemia ser otimista, né? Mas, ao mesmo tempo, eu realmente acredito que essa década que está chegando vai ser um bom momento para isso dentro da nossa nova realidade. Isso aí, Bia, só te complementar, que você falou exatamente o que eu imaginava também, e que a gente já vem discutindo, né, e falamos ontem, a gente está num momento, assim, que é um marco, né, para as ciências do mar, então, assim, que a cultura oceânica ela alcance o maior número de pessoas para que a gente possa se conscientizar da importância dos oceanos, que todas as pessoas, tanto o governo como empresas, como pesquisadores, a sociedade de maneira geral, olhe para o oceano de uma forma diferente, né? Que sejam discutidas políticas de forma mais participativa, enfim, a gente aproveitar a próxima década porque chegou a nossa vez, né? Como a gente conversou ontem. E complementando também. Além... Pode falar, Vitória. Pode Tá, além da conscientização que eu acho que a década dos oceanos vai trazer, eu acho que a gente está num período muito tecnológico também. Então, acho que para os próximos anos a tecnologia cresce muito rápido conforme vai passando os anos. Então, daqui a alguns anos, eu acho que muitas tecnologias novas vão nascer, né? E vão ajudar muito na oceanografia e no estudo que a gente tem aí pela frente, né?
Acho super, concordo muito com o que vocês disseram, completamente contemplado. E eu também acho que é um momento também de a gente ocupar locais, sabe? A gente ser mais visto. Eu vejo que, assim, eu percebo que dentro da oceanografia tem que abrir mais os horizontes. Então, tem que estar em todos os âmbitos, assim, em áreas políticas, tem que estar mais ativo dentro da academia, para a gente também conseguir ter uma voz maior, entendeu? A gente conseguir expor e ter mais pessoas nos ouvindo. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu considero super que esse é um momento mais do que nunca que a gente vai ter uma grande visibilidade, né? Que a oceanografia vai ter uma grande visibilidade. Então, para a gente aproveitar desse momento e entender o que juntos podemos fazer, iniciativas que podemos fazer juntos para crescer ainda mais. Mais alguém quer somar nessa discussão? Eu queria aproveitar para falar que eu acho que a coisa mais importante da década, dessa grande visibilidade que a gente comenta, é que isso vai chegar em outras pessoas e acredito que grande parte das inovações que vão vir, elas vão vir justamente da colaboração e de fora só dessa rede de oceanógrafos, né? Quando você vai ter outros inputs, outras redes, contatos com outras pessoas que vai vir junto com o oceanógrafo, junto com o pessoal que está com outro problema, aquele estalo de não, ó, dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo lá. Então, pensar fora dessa caixinha só de oceanografia é bem importante. E outra coisa que eu acho bastante importante, cada vez mais nessa era de digital, é a gente pensar no que é chamado de produto mínimo viável, minimum viable product. Mudar essa um pouco ideia de planejar demais para ir para uma coisa mais assim, vamos tentar, vamos errar rápido para a gente conseguir consertar rápido isso daí e acompanhar esse crescimento, né, que está exponencial hoje em dia. Então, gente, com o surgimento de novas tecnologias e com toda a curiosidade de explorar o oceano, o que vocês vão esperar do mercado de trabalho oceanógrafo daqui 30 anos? Nossa, eu sou super otimista, assim, nessa questão. Eu acho que a gente com certeza vai ter muita mais visibilidade. Espero que a gente consiga se unir e como a... Nossa, desculpa, eu sou péssimo com o nome. A membro da Marulho falou. Isso, Beatriz, pronto. Como ela disse, eu acho que a gente ouvir também, saber ouvir outros profissionais de outras áreas, a gente conseguir agregar, sabe, valor positivo, para a gente construir melhor e ser mais abrangente, né, como somos, assim, ter essa multidisciplinaridade e crescer, assim, dentro do próprio cenário, assim, de todos conhecerem os oceanógrafos, o que eles fazem, porque eu acho que ainda existe um bloqueio da sociedade em geral em o que o oceanógrafo trabalha, né? A gente pode trabalhar em diversas áreas, mas eu acho que esse é um bloqueio que ainda a gente pode passar e mostrar no que a gente pode crescer, sabe? No que a gente pode trabalhar. Bom, eu espero que o mercado de oceanografia ele dê mais valor para o ecossistema de uma forma mais racional, que as inovações que venham a surgir, elas tenham um propósito e uma utilidade realmente aplicada, né? Para a gente não repetir os mesmos erros, por exemplo, que a gente já cometeu com a Amazônia, com a Mata Atlântica, então que a gente saiba tirar benefícios pro oceano, do oceano para a zona costeira. E quando a gente fala assim, né, de, sei lá, coisas que estão aí bombando, mineração em altas profundidades, exploração de petróleo,
que, assim, nossa função como oceanógrafo, que acredita na sustentabilidade, é garantir que isso seja feito de uma maneira que a gente tenha uma devida avaliação do impacto que isso vai gerar, né? Então, assim, é meio polêmico falar sobre isso, mas é importante a gente colocar em pauta também, porque vivemos em um mundo capitalista e as coisas acontecem. Certo, gente. Então a gente vai para a nossa última pergunta aqui. A gente está passando por um momento muito difícil para todo mundo. A gente está no período de pandemia e, principalmente para o negócio, para o empreendedorismo, é um momento muito crítico. Então, muita gente está tendo que se reinventar, muitas empresas estão se reinventando. E o que é que a gente, como oceanógrafos, como graduandos de oceanografia, a gente pode fazer nesse período? Como a gente pode espalhar a cultura oceânica? O que vocês estão fazendo para prestar serviços remotamente? Eu acho que nesse momento, como não tem como você entrar em contato com outras pessoas, senão pelo meio remoto, e é um momento que está muito em alta, por exemplo, páginas do Instagram, coisa assim, trabalhar justamente com essa informação através do meio remoto mesmo. Trabalhar divulgando, por exemplo, o que vocês fazem, ou divulgando projetos, enfim. E é isso. Eu concordo com a Vitória, e eu acho que é um momento de utilizar desse meio virtual que a gente está, né? Só existe essa possibilidade da maneira da melhor maneira possível, e a ciência, trazer a ciência de uma forma para as pessoas, de uma forma mais compreensível, sabe? Porque eu acho que a gente ainda tem esse bloqueio, né, de fazer essa extensão da faculdade para as pessoas que não estão dentro dela. Então, eu acho que é um momento também de entender e tentar passar da melhor maneira possível as novas inovações, o que está sendo feito dentro da universidade nas redes sociais, sabe? Da melhor maneira possível. Eu queria Quem aproveitar. quer fazer algum comentário? Fala, Gabriel. Não, eu ia aproveitar, eu ia reforçar o que já foi falado aqui por vocês antes aí. Realmente o momento é de aproveitar essa facilidade. O meio virtual foi imposto para todo mundo, né? Então, como eu falei, eu marcar uma reunião virtual com alguém, ninguém queria, né? Agora todo mundo é imposto e todo mundo está adorando, né? Lógico, tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas eu acho que é aproveitar isso, essa nova realidade, e por mais que realmente tenha uma dificuldade de emprego agora, de novas oportunidades, mas essa questão de divulgar, de conversar com as pessoas, agora, pelo menos é a minha visão, né? Vocês podem se oferecer. Ok, acho que caiu na internet do Gabriel. Por enquanto que ele não volta. Enfim, a Lúcia encerrou esse momento de perguntas. Quando ele voltar, ele pode continuar o comentário dele. Eu queria saber se vocês querem fazer ainda algum comentário dentro dos tópicos que foram falados, que depois desse momento a gente vai estar falando sobre algumas perguntas que a gente fez nas redes sociais, falando para vocês as respostas e o feedback que a gente recebeu e discutindo essas respostas, para depois a gente ir se encaminhando para o encerramento do evento. O Gabriel voltou. Fala, Gabriel. Porque eu estava elogiando o meio digital, alguém me cortou, né? Foi assim, de propósito, né? Só para provar que não funciona. Mas, seguindo o que eu estava falando, não sei até onde... Acho que eu sei até onde eu estava falando.
Eu acho que todo mundo pode se oferecer e tornar visível o que está fazendo, o que não está fazendo, e aproveitar esse momento. Então, esse momento possibilita, por exemplo, você prestar, digamos, né, estágio em qualquer empresa. Um funcionário que se candidatar. Pegar esse momento de baixa, digamos, de oportunidades, prepara um currículo legal, começa a bater na porta digital de um monte de gente aí. O que eu posso ajudar? Posso apresentar alguma coisa? Apresentar suas ideias? Você tem a justificativa de não bater na porta física. Então, se expande para o mundo todo. Né? O mundo virtual foi imposto para todo mundo. E eu acho que a gente só tem a ganhar aí. Verdade, verdade. Eu quero fazer um comentário do Gabriel. Por exemplo, eu gostei da reunião online porque a época que a mulher que mais teve reunião foi na pandemia. A gente tem reunião semanal e antes a gente não conseguia de forma alguma se reunir. E atualmente a reunida, daí vinha 3 integrantes, atualmente nossa taxa de reunião é quase 100% em todas as reuniões, todo mundo participando. Então, acho que realmente trouxe algumas coisas boas, não muitas, porque ainda estão em pandemia, lockout, mas esse meio tá bem ajudando a gente a usufruir e aprender algumas coisas para sobreviver nessa época digital. Massa. Fala, Pedro. Não, eu ia falar que tem duas coisas que eu queria expor nesse momento, né, que eu acho de quarentena, que foram aprendizados acho que para Ecoceano, para mim. Uma delas é que esse momento, acho que ele mostrou os nossos erros, né? O que estava dando, os erros que estavam tendo dentro da empresa, assim, a gente conseguiu, eles se intensificaram. Não é que eles começaram a ocorrer depois da quarentena. Eu acho que eles se intensificaram e aí a gente conseguiu visualizar exatamente quais eram os problemas e aí a gente conseguiu pensar e diagnosticar cada um daqueles problemas. Então foi um momento está sendo um momento muito importante para entender quais as questões que a gente está batendo, tanto de comunicação, falhas de comunicação, como falhas de estratégia em prospecções, enfim. E outra coisa também que esse momento assim me impressionou bastante é que eu não botava fé que ele ia gerar tanta empatia, tanta conexão, como se você tivesse num momento presencial, né? Não é a mesma coisa, mas, por exemplo, dentro da Ecoceano a gente fez uma imersão virtual. E, assim, a gente não era nada do cenário que a gente queria, né? Mas a gente fez tudo bem, a gente teve que fazer até para juntar, né, os membros novos com os membros antigos e a gente se conhecer mais. Então, eu acho que foi muito legal, assim, foi impressionante, assim, a gente chorou, todo mundo saiu muito mais unido daquela imersão. Então, eu acho que, mesmo com todo esse cenário, eu acho que ele serviu de aprendizado nesse contexto, sabe? De que até nesses momentos mais difíceis, a gente conseguir se organizar, a gente consegue fazer momentos muito legais, muito emocionantes, muito impactantes e de aprendizado para todo mundo. Me sinto muito contemplada pela tua fala, Pedro, porque no caso, como a Yara estava comentando, assim, a Maremp nunca trabalhou tanto. Foi nesse momento de quarentena, de pandemia, que a gente teve um sacode aí do pessoal da FEGES, que tava tipo, e aí, como é que tá indo? E todo mundo se uniu e comprou briga, e vestiu a camisa, e agora a gente tá se empolgando com esse movimento. E nada mais, nada menos do que chegando à década dos oceanos, e a gente nunca viu tanto conteúdo nas redes sociais, tantas lives acontecendo simultaneamente. E a gente até escolheu fazer o nosso evento nos últimos 2 dias de junho, porque no começo do mês estava tendo muito evento, muita live, muito curso, porque a gente está no mês do dia do Oceanógrafo, a gente está no mês do Dia dos Oceanos, a gente está no mês
do Dia da Mata Atlântica, se eu não me engano. Enfim, tem muitas datas comemorativas nesse mês. E a gente teve muita gente se reunindo para conversar sobre, assim, posso até falar aqui pelas meninas que participaram também dos eventos da Bloom, que a gente estava acompanhando e vendo, enfim, diversas atividades. E essa trouxe, né, esse momento único, digamos assim, de ter essa oportunidade de se reunir pessoas de diversos cantos do Brasil, sem ser, sei lá, num congresso, numa CBO, no SNO, mas em um meio virtual, onde a gente pode estar trocando ideias, onde a gente pode estar construindo e desconstruindo conceitos, e levando isso para as pessoas que depois possam vir assistir, como no canal do YouTube, que, não quero assistir hoje, mas depois ela vai lá e vai escutar todas essas trocas de ideia e vai contribuir para a formação dela, sabe? Então, enfim, eu acredito que toda essa nossa discussão aqui esteja sendo muito construtiva para a nossa formação enquanto profissional. E eu queria saber de vocês se mais alguém quer fazer algum comentário, quer contribuir com algum momento de fala e tal. Cortou sua pergunta, a gente só viu a última parte da sua pergunta. Mariana, cortou sua pergunta. Eu queria saber se mais alguém queria fazer algum comentário. Não? Sim? Talvez? Posso falar um pouquinho? Vou falar algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu ainda estava na faculdade, tá? Eu acho que vocês têm que aproveitar o máximo possível para ter o maior número de experiências profissionais possíveis, tá? Eu acho a empresa júnior ótima. Para mim, eu não sei se mudou, tá? Já fazem quase 10 anos aí. Sonografia era tipo, laboratório, empresa júnior, TA, esse tipo de coisa. Vão para fora, tenham uma experiência profissional, mesmo que seja fora da área de oceanografia. É outro mundo, e vale a pena ter essa experiência em tudo, até para você avaliar o que você quer. Então, façam isso, façam o que fala de divulgar o que a gente faz. Eu acho que isso é uma luta constante, que nem eu falei, o convencimento do produto de oceanografia também vai de uma questão de convencimento do profissional oceanógrafo. Então, mostrem tudo que vocês podem fazer. Depende de vocês. Eu vou dar até uma... eu não acho que a gente tem que esperar essa década, botar todas as fichas na década dos oceanos. Vamos fazer agora, entendeu? Não precisa esperar ano que vem. E depois que passar, 2030, né? Não vai ter mais mercado de oceanografia. Então, eu acho que a gente não pode esperar amuletos aí ou coisas assim. Então, vamos em frente, vamos na luta, a gente tem que fazer a nossa parte, mostrar o que a gente é capaz, por que tem que ser um oceanógrafo, não qualquer outro profissional, e cavar o espaço. Eu acho que depende de cada um fazer isso. Né? Não dá para ficar esperando um momento específico, um evento específico, alguma coisa. Bom, vamos lá e aproveitem. Massa, Gabriel, obrigada. Eu acho que, enfim, me sinto muito acolhida com as suas palavras. Acredito que a gente precisa acordar mesmo para esse mundo real, que as coisas, como a Mayara falou ontem, não pode romantizar, né, essa questão do empreendedorismo, e muitas vezes as pessoas só focam dentro de uma realidade do meio acadêmico, e às vezes a gente precisa experimentar de outras áreas para a gente entender onde se encaixar. Precisamos ser multidisciplinares, estamos aprendendo isso muito mais agora, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid. Enfim, alguém mais quer fazer algum comentário, acrescentar? Não, sim, talvez. Yara, tinha mais uma pergunta, né, que era para todos os convidados. Mas aqui eu achei que ia ser respondida, mas vou fazer mesmo assim, então. A pergunta quais são os principais serviços dentro das ciências do mar que podem ser ofertadas online? Isso é pergunta de $1 milhão, eu acho, né? Tá todo mundo querendo saber. Mas eu acho que é muito assim, eu, né, como um graduando aqui falando, eu acho que é muito na tentativa e erro. É o que a Beatriz tinha dito, de tentar. A gente só vai saber se vai dar certo tentando. Eu acho que é uma das coisas principais, assim, que a gente está aprendendo, principalmente nesse momento. Eu acho que
ver se vai dar certo, se não deu, vamos partir para outra, vamos fazer contato, fazer bench com outras empresas. Às vezes nem é muito engraçado isso, porque algumas ideias que surgiram ao decorrer desse período surgiram com empresas que não são do nosso nicho, sabe? Assim, pré-oceano falando, sabe? Então, eu acho que ver o cenário de outras empresas, de outros locais, é importante, só tem a agregar, não vai prejudicar em nada, entendeu? Ou você vai ganhar ou você vai continuar na mesma. Então, eu acho que quanto mais bench, quanto mais você aprender, você vai conseguir vislumbrar um projeto que até que você já esteja fazendo, mas você pode inovar dentro dele, sabe? Então, eu acho que passa por isso. Na tentativa e erro, e fazer benches, e é isso. Não tem essa resposta do produto. Vou jogar na roda aí uma demanda que surgiu para mim, que eu não consegui atender, mas a gente faz um collabzinho, já ganhou uma comissão, mas cursos de curiosidades, assim, para pessoas leigas. Não tentar vender curso para oceanógrafo, gente, mas vender curso, tipo, me procuraram de escola de mergulho. A galera do mergulho é uma comunidade bastante dedicada, no geral, e é uma comunidade financeiramente bem, porque mergulhar é caro, e todas as pessoas estão em casa, elas não podem sair, elas não podem viajar, e elas estão com saudade do mar, e elas querem saber coisa. Enfim, e eu falei, tipo, cara, não dá, não consigo. E fazer um curso online é bastante difícil, mas não precisa ser, tipo, aquele curso maravilhoso que você vai colocar numa plataforma perfeita, sem erro de edição. Você pode fazer um negócio no Zoom, no Meet, pega o Simpla e vai inventando, sabe? Enfim. Faz um curso de 8 horas. Não, faz um curso. Eu falei, tipo, se eu for fazer, eu vou fazer com um salgadinho, com uma taça de vinho, e vai ser assim, gente, vamos comer um bagulho aqui, tomar uns berego-dego e conversar sobre baleias e golfinhos, que era o que estavam me pedindo. Vocês têm de curiosidade, passei 3 anos estudando cetáceos, vamos lá. Sabe? Faz se for o caso, faz um de teste, faz um cobrando R$10, que é só para pagar uma taxa de inscrição do Zoom, consegue umas 20 pessoas ali e botar a cara para bater, é bem isso. Passar vergonha online. Massa, Beatriz, massa. Mais alguém quer completar? Fazer mais algum comentário? Eu vou fazer um comentário, mesmo sem eu que trouxe a pergunta de outras pessoas. O Pedro falou sobre o fato de que ver outras empresas para ver se tá, porque muitas inovações na oceanografia não vieram do pessoal da oceanografia. E na CTO, acho que no retrasado, foi na Oceano Júnior do ano passado, na verdade. A gente falou com uma empresa de um cara, a gente falou com a empresa de um cara que ele é designer e ele desenvolveu um barquinho que limpa o lago. Tipo assim, ele sabe o que é oceanografia? Sabe nada, mas ele viu estudos que já tinham na área, assim, é só fazer isso e puf. E ele, de fato, não precisa testar, porque já tem testes e documentos falando sobre isso. Então, acho que seria bom o pessoal olhar outras empresas, outras áreas, porque talvez eles saibam fazer um negócio que a gente faz e eles fazem muito mais fácil. Porque eles não têm tanta complicação que nem a gente. Só isso mesmo. Entendi. Massa essa ideia. Pode falar, Pedro. Não, só complementando o que a Beatriz tinha dito. Eu acho que é um momento que assim, a gente está tendo muita informação, né? Eu acho que todo mundo está sofrendo muita informação, assim, mas eu ainda vejo, a gente ainda, por experiência, assim, né, que a gente estava fazendo, eu acho que a gente fez mini cursos e workshops e, assim, o público está interessado, sabe, nessa temática, sabe, em certas temáticas. Então, é entender também o que o público quer
quer entender ou tá interessado, sabe, em aprender nesse momento. Eu acho que é um momento muito importante para entender a pessoa física mesmo. Se você vê, se a sua empresa vende algum produto para a empresa física, algum serviço ou algum produto, eu acho que é um momento importantíssimo para isso, para você entender o que os seus clientes ou possíveis clientes querem de informação, de produtos, enfim. Massa. Eu acho que isso se encaixa muito no que foi conversado ontem, sobre a gente saber produzir a nossa imagem, enfim, tudo que foi discutido. E se você não tiver assistido, é só ir no nosso vídeo anterior do evento de ontem. Enfim, eu queria saber se mais alguém quer fazer algum comentário, senão a gente vai caminhando para os momentos finais aqui do evento. Sim, não, talvez. Ok. Então, gente, a gente fez algumas dessas mesmas perguntinhas para vocês, para os nossos seguidores no Instagram, e as respostas que a gente teve foram essas. Para você, o que é empreendedorismo? E a resposta foi: empreender é buscar soluções para um problema através de inovação. Eu acredito que seja muito isso, a gente conversou sobre isso, tivemos muito dessa resposta de vocês. A segunda pergunta foi: qual a década de você se aproximando? O que você espera do mercado de trabalho do oceanógrafo? Algumas pessoas comentaram: o mercado de trabalho já está ativo. O Ceará precisa se atualizar para o ontem. Nossa, profundo. A gente não ouviu nada da pergunta. A gente começou a ouvir só a resposta, mas a gente não chegou a ouvir a pergunta. Parou bem no começo. Meu Deus. Estarei repetindo. Então, a pergunta é: com a década dos oceanos se aproximando, o que você espera do mercado de trabalho do oceanógrafo? E a resposta foi: o mercado de trabalho já está ativo. O Ceará precisa se atualizar para o ontem. Eu achei bem pesado. Vamos dormir com essa. As últimas perguntas vão: com o aumento da poluição e efeito estufa, para você, o que um oceanógrafo pode fazer para reverter essa situação? Buscar conscientizar a população e buscar alternativas muito no que a Beatriz estava falando. A quarta pergunta é: com o surgimento de novas tecnologias e a curiosidade de explorar o oceano, o que você espera do mercado oceanográfico daqui a 30 anos? Que foi perguntado para vocês. A gente não teve nenhuma resposta. Acho que, enfim, está sendo um pouco difícil, mas ainda bem que o PH é otimista e traz a resposta para a gente, que, enfim. E a quinta pergunta fala: para você, é possível empreender na oceanografia? Se sim, o que você faria? A maioria das pessoas responderam que sim, e que, inclusive, sair da oceanografia para estudar economia e investir em marketing, mercado de trabalho, em outras áreas, para contribuir para a oceanografia. Eu acredito que se encaixa muito no que a Mayara falou ontem e no que o Caio falou ontem. E, enfim, foram essas as perguntas que a gente fez no nosso Instagram, ouviu dos nossos seguidores, e a gente teve uma pergunta que a gente não soube dar uma resposta. Eu queria saber se o Gabriel sabe nos responder, que é sobre um Conselho Federal e Regional para a Profissão de Oceanografia, do oceanógrafo. Vocês conhecem? Vocês sabem informar da existência? Até que eu saiba, não existe um conselho, né? Onde se baseia hoje é o oceano, né? E é uma batalha. Toda vez que vem um edital pedindo algum conselho, é uma batalha jurídica que, né, a gente tem que trabalhar para supor, né, sobrepor a esse empecilho aí, né? No último caso, tem que contratar um engenheiro, faz o projeto, assina o projeto, participa e segue, né? Seria bom se eles tivessem, né, talvez um conselho, alguma coisa assim. Sim, mas não acho que é isso que a gente deve deixar de trabalhar, não. Não sei, a gente tenta na Hidromares ser bem prático, né? A gente tem que dar um jeito de fazer acontecer. Não dá para ficar chorando por causa de algo assim. Seria bom, se tivesse alguma coisa nesse sentido, né? Mas não dá para parar por causa disso. A gente acha outros caminhos. Verdade. Daqui a 30 anos espero que a oceanografia tenha um conselho. Enfim, gente. Eu gostaria de agradecer
mais uma vez a presença de todos. A gente vai ficar aqui no final do nosso evento com esse recadozinho que a oceanografia que a Maremp quer deixar para vocês, do Jacques Cousteau, que é oceanógrafo. A esperança de que o maior conhecimento do mar, que há milênios da sabedoria ao homem, inspire mais uma vez os pensamentos e as ações daqueles que preservarão o equilíbrio da natureza e permitirão a conservação da própria vida. E, enfim, gente, agradecer a todos que aceitaram o nosso convite, agradecer a presença de todos os convidados. O evento foi ótimo e ele não seria nada sem vocês foram maravilhosos. Enfim, sigam o nosso Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube e muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, podem estar falando com a gente. Felipe, a última pergunta que apareceu nos últimos minutos da nossa reunião. A pergunta é: quais os principais desafios da oceanografia nacionalmente? Não internacional, quais os desafios aqui, no Brasil? Qualquer pessoa pode responder, não foi dirigida. Acho que a galera tá pegando pesado aí, tipo, amigo, vamos pelo menos tentar colocar a oceanografia para frente. Acredito que é um curso bem recente, né? Então, enfim, temos aí nossas dificuldades e a gente sabe e está ciente dessas dificuldades, mas acho que não precisa ficar reproduzindo muito, porém, acredito que a gente está caminhando para as coisas melhorarem e muitas discussões dessas estão levando para isso. Alguém quer fazer algum comentário com relação a essa pergunta de última hora? Não, sim, talvez. Ok, então, gente, é isso. Mais uma vez, encerrando o evento. Muito obrigada pela presença de todos e aqueles que ficaram até o final. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, galera. Obrigada. Parabéns Tchau, por vocês, viu? Parabéns aí pelo evento, obrigada pelo convite. Espero ter colaborado um pouquinho. Também, gente. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigada pelo convite também, né, de ter chamado a gente para participar. E é isso, galera. A ideia de vocês foi muito boa de fazer esse evento. Parabéns!